Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Com elas, Marília e Jéssica, sejam bem-vindas aqui para falar um pouquinho do idioma, né? A escola de vocês é mais focada na conversação, né? Vocês desenvolveram um método, como que vocês enxergam hoje essa diferença, um diferencial assim que você chega para mim e fala, agora você destrava. Boa tarde, Sara. Prazer. Boa tarde. Pra gente é um prazer estar participando desse bate-papo, para pegar novos conhecimentos e também entender novas dúvidas, né? Que às vezes as pessoas ficam naquele Sim. fechamento. A gente trabalha num âmbito onde a gente procura destravar as pessoas, o que as pessoas buscam hoje, né? Se você for analisar qual é o índice dos brasileiros que falam inglês hoje, né? Uma coisa é a pessoa ter conhecimento de inglês, que hoje é 5% da população brasileira, e 1% é fluente, né? E o que o inglês pode te proporcionar? Né? A fluência, você utilizar o inglês no seu dia a dia, o que ele pode transformar na sua vida? Então, é desenvolver e fazer com que ele trabalhe com você uma coisa que seja significativa, de uma forma imersiva, que você goste e que você destrave de todas as formas. Então, o inglês, ele tem a sua particularidade individual de pessoa para pessoa. Existem pessoas que, eu estou entendendo tudo que você está falando. Mas chega na hora, dá aquela travada na hora de falar, tem aquela dificuldade na hora de ler. Então, cada um tem a sua particularidade de aprendizado. Você falou, é bem interessante, porque, na realidade, o destravar, eu acho que é o grande, né? A sacada. E o destravar é muito individual, né? É bem isso mesmo, porque, às vezes, o que limita uma pessoa não é a mesma coisa que limita a outra. Né? Porque aí você tem aquelas traumas de vida, de repente não ter se adaptado com alguma metodologia e conseguir entender isso e fazer com que aquela pessoa acabe sentindo gosto, porque eu acho que no momento que você começa, para quem tem trava, sempre vai ser o problema maior é o começar. Sim. Se você se torna aquilo agradável, né, cria a forma de fazer com que aquela pessoa se sinta bem e aí ela dá aquela pequena destravada, aí eu acho que a coisa flui, né? Aí o aprendizado flui, fica tudo mais fácil, né? Então, para a pessoa começar um curso de inglês hoje, ela parte do princípio das incertezas que ela tem. As incertezas que ela vai ter um curso que proporcione aquilo que ela realmente busca, um curso que possa te trazer a transformação da sua vida, porque tem pessoas que buscam para transformar a sua vida, o seu meio profissional. O seu rendimento profissional, ele pode evoluir até 70%, você pode ganhar até 70% a mais, você tendo a fluência do idioma. E se você for analisar, qual é o caminho que as pessoas hoje buscam para poder fazer com que isso seja prático, né? A gente coloca custo-benefício, tem muitas pessoas que analisam, mas é o custo, é o tempo, ou é a metodologia que não se enquadra com o seu perfil, né? Então, você tem que buscar a metodologia que se enquadre com o que você busca nesse momento, um investimento que seja acessível, né? Uma metodologia que seja atraente, para que você possa desenvolver de uma forma leve e não olhe aquilo com travas, aquela coisa que não se prolongue por muito tempo. Sabe aquela pessoa que começa a fazer curso de inglês, mas não evolui às vezes, em quanto tempo eu vou estar falando inglês? Daqui quanto tempo eu vou estar dando aquela comunicação básica? 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, é relativo de pessoa para pessoa. Mas por isso que existem métodos diferentes em diferentes instituições de escola de inglês. Né? Eu consegui, até por conta dessa pauta, eu fui pesquisar um pouco. E, de fato, as escolas, elas têm... Cada uma tem um método diferente. Sim. Porque assim, uma forma de você enxergar o aluno diferente. Né? E assim, eu já venho de uma geração que na minha adolescência era aquela coisa do verbo to be, the books on the table, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E você não conseguia sair do Basic 1 e Basic 2 e só. Que foi até onde eu cheguei, tá? Então, assim, aí você ia começar de novo, você voltava de novo, mudava a escola, mas era tudo a mesma coisa. E você vê hoje, assim, a coisa muito mais, né? Evoluída, mas traz para um contexto de que você começa já a identificar, né? Você começa a escutar de uma forma mais apurada, né? Você caiu numa chave que ela é a principal hoje, porque o brasileiro não fala inglês fluente. A gente, infelizmente, nós somos muito pobres de estrutura
de pessoas que realmente são capacitadas para ensinar inglês. Então, a pessoa, às vezes, porque ela fala inglês, ela se sente no direito de te ensinar inglês. E hoje, se você for colocar, 80% da população brasileira depende de um ensino público. E se você for ver a lacuna de carga horária, de investimento, de estudo para a língua inglesa, o quanto ele é exigido no Brasil, ele é muito pequeno. Então, se você não procurar umas artimanhas futuras de um curso extra, cursos livres, que é o nosso caso, para você aprimorar e desenvolver realmente o seu inglês e sair, ter essa destrava, você vai ficar dependendo de o quê? De um intercâmbio, talvez? Né? Qual a experiência que você quer? E a ideia da Minds é colocar você no mundo imersivo, onde você aprende inglês como se você estivesse lá fora. 100% de inglês em sala de aula, sem trabalhar com tradução, fazendo com que você pense inglês no momento. Por isso Minds. Por isso Minds. E assim, o principal motivo, assim, que as pessoas procuram a Minds também é pelo fato de o curso ser rápido, né? Então, assim, a gente não trabalha com um curso de 4, 5, 6 anos. A Minds, ela tem um curso em 18 meses. E 18 meses nós estamos falando de fluência no idioma. Então, o aluno, ele sai com as 4 habilidades. Então, ele fala, ele lê, ele ouve, ele escreve, né? E isso com fluência. Claro, não vai cair do céu, né? Até 50-50. Então, a Minds vai entrar com estrutura, material, professor, e o aluno com empenho, dedicação e disciplina. E foco em conversação, como a Marília falou, é inglês desde o início, e é justamente para que tenha essa imersão e que ele sinta aquela vontade de ir para a escola, né? Porque quando às vezes você fala, vou fazer um curso de inglês, aí a pessoa fala, ai meu Deus, tem que ir para o inglês, coisa chata. Não, e a Minds, ela trabalha com aulas dinâmicas, com aulas interativas, e isso faz com que o aluno, ele sinta prazer, né, de ir pra escola. Que é a grande questão, né? Você sentir prazer e você querer fazer, não ser aquela coisa da obrigação. Puxa, eu tenho que ir lá pra minha aula de inglês, porque eu preciso passar, preciso fazer, sabe, aprender. Mas se você não torna aquilo agradável, né? Se você não... Fica aquela coisa maçante, né? E a pessoa não aprende no final. Porque Exato. tudo que você vai, a nível de aprendizado, que você se propõe a fazer, mas que aquilo você faz por uma obrigação e não porque aquilo te agrada, a tendência que você tem de daqui a 2 horas você esquecer o que você comeu ontem não é bem por Se você aí. está fluente no inglês hoje, você não utiliza ele no seu dia a dia, é que nem academia. Você faz academia, você está todo bombadão. Aí você está todo cheio. Fica lá 3 anos sem fazer academia para você voltar. Como é que a memória muscular, ela tá ali, mas dói o corpo e com certeza você vai ter o esquecimento. Os músculos não vão ficar para a vida inteira. Então, se você tá fluente no inglês hoje, se você fala, a ideia é você trazer isso pro seu dia a dia, entrar no seu mundo. Hoje, se você for analisar, 80% do seu mundo digital, duvido que você não tem inglês aí no seu celular. Tem. Tá tudo em inglês no seu... As informações que você busca nos meios eletrônicos, na internet, é tudo... Sim. Quais são as profissões que exigem o inglês aí hoje em dia? É verdade. E quem tá apto para poder mergulhar e nisso. essa abertura de mercado, né? Você tem cada vez empresas multinacionais vindo para cá e novos postos abrindo. E como que você vai lidar com isso, né? O crescimento para quem não tem um idioma ali fluente no sentido de se comunicar até dentro do mundo corporativo, ele fica muito na horizontal. Você não passa daquilo ali. Né? Você fez uma comparação interessante com esse negócio de academia. Eu costumo dizer o seguinte, que academia é um saco você começar. Tudo dói. Não, e você, você vai todo dia, você não vê resultado, você fica naquela, mas que saco. Poxa, parece que eu faço e não sai do lugar. Sabe quando muda, quando vira a chave, quando a primeira vez você passa no espelho e você vê que mudou alguma coisa? E aí aquilo te dá um ânimo tamanho que fala, caramba, mudou. E aí você quer mais, aí você quer ir rápido, aí você quer cada vez mais rápido e você quer o resultado logo. E eu creio que essas travas no inglês é mais ou menos isso também. Exato. Você vai, tipo, eu fui várias na minha adolescência, começava uma, começava outra, não passei no espelho. Então, por aí. Aí a hora que destrava, né, o aluno vai querer ir mais, e vai querer participar mais, e vai querer fazer mais imersão. Sabe o que é legal? Quando o aluno ele tá desenvolvendo, aí ele acha que ele tá numa coisa assim, que ele começa a se comparar com o outro. Aí ele vai, é que nem você vai realmente estar na academia. Nossa, mas como é que aquela mulher tem aquele corpaço, né? Mas quanto você se dedica? É como aquela ali, né? E no curso de inglês, assim, a gente já se deparou com alguns alunos que às vezes... nossa, tava assistindo, pulando de canais de TV, de repente caí no canal internacional. Eu tava entendendo tudo que tava falando.
mesmo? Como aconteceu isso? Né? Porque ele acabou trazendo depois, nossa, eu consigo. E hoje você tem restaurantes em São Paulo, você tem lanchonetes em São Paulo que você vai e eles fazem todo o atendimento em inglês também. Sim. Você vai, não precisa ir longe, vai no Parque Ibirapuera no final de semana aí, que você vai ver, tem muita gente. Eu fui os tomar um gringos tá tudo café da visitando. manhã. Nossa, até engasguei. Num restaurante ali na Paulista, tinha uma reunião de manhã. E aí, enfim, cheguei mais cedo, fui tomar um café da manhã lá. E os atendentes falando em inglês. Eu falei, caramba, mas a coisa tá ficando, né? Então, assim, a necessidade é muito grande. Sim. Né? Você vem aquela curiosidade, você para o que você tá fazendo, você tá comendo, você para e fica prestando atenção no que tá falando pra ver se você entende, né? Sim. Eu tenho. A gente só pode falar das experiências que a gente passa, né? A gente não pode falar de experiência dos outros, né? Eu tenho um sobrinho que hoje ele é fluente em inglês. E ele fez em outras escolas de inglês. Quando ele começou a fazer com a gente, ele se identificou. Ele se formou com a gente e ele prestou concursos, onde ele gabaritou depois no inglês. E trabalhou em empresas onde depois ele viu que só ele falava inglês naquela empresa. E aí ele foi passado à frente, porque ele estava apto para fazer atendimentos que uma empresa de 20 e poucos funcionários, ninguém falava inglês. Então, hoje, o inglês, ele não é o mínimo. Ele é essencial, ele tem que fazer parte do seu dia a dia, porque senão vai chegar uma hora que você vai passar vergonha, não tem como. Vai chegar uma hora e te deixa no chão. Antigamente o inglês ele era diferencial, hoje ele é necessidade. Muito. Então assim, se você vai pra fora, se você não fala inglês, como que você vai se virar? Né? No Google? Não, né? No Google Tradutor não. E se os gringos vêm pra cá, como que você vai fazer? Eles vão falar português? Vão aprender o português? Não. A gente tem que estar preparado para isso, né? Então... para se comunicar, né? Exatamente. A comunicação é tudo. Você imagina jogar uma pessoa que não fala nada em qualquer país do mundo. Se ela tiver o inglês, ela consegue, se virar. Sim. Agora, se não tiver, imagina, isso eu tô falando em qualquer lugar do mundo, pode ser um país que o idioma nativo seja outro. Mas se ele tiver o inglês, ele se vira. Agora, se não... É uma língua mundial, né? O inglês é uma língua mundial. É uma das mais faladas no mundo, né? Se você tiver ela, você entra e sai de qualquer lugar. Se você não fala inglês, a chance de você ser passado para trás e até passar por situações difíceis mesmo, né? Que você passa aí, às vezes, por viagens e você acaba sendo pego por coisas que você não cometeu porque você não falou inglês. Porque você não tem aquela fluência, você não tem aquela comunicação básica que é necessária. É o que você falou, comunicação básica que é necessário, né? Exato. Porque acaba sendo uma comunicação básica mesmo. Você precisa saber se comunicar, né? Você precisa saber. E me diga uma coisa, 18 meses. Legal. Para qualquer pessoa dá para fazer em 18 meses, você consegue. Claro, aquilo que você disse, 50% da escola, 50% da pessoa. Mas eu digo isso mais em relação, assim, a faixa etárias, porque os jovens, eles são muito antenados e eles estão muito ligados em internet, essas coisas todas, então eles acabam tendo um contato mais diário e toda hora com o idioma. Nos próprios games eles têm isso. Exato. O que facilita, acredito eu, que facilita o aprendizado, porque ele está escutando o tempo todo, por mais que ele não saiba, de repente, tecnicamente, ele como, né? É mais difícil para uma pessoa, talvez, que não tem esse hábito de estar ali tendo toda hora contato. Mas, claro, um hábito ela acaba, né, desenvolvendo, criando. Mas é mais difícil... Ou não? Na verdade, não. Porque o que acontece? A metodologia 18 meses, ela é para adultos, né? Aí a gente tem um curso para crianças e tem um curso específico também para adolescentes. E quando a Mari falou de academia, contato diário, é o que a gente trabalha na Minds. Tá. Então, o aluno na Minds, ele vai aprender inglês desde a primeira aula, mas como que isso funciona? É que nem academia. Todo dia o aluno ele treina um pouquinho. Então, ele tem que ter, no mínimo, 30 minutos de dedicação com o nosso material. Onde ele vai ter o quê? Contato e acesso ao conteúdo. Então, ele vai se familiarizar com o conteúdo para depois de 6 dias familiarizado com esse conteúdo, no 7º dia ele faz a aula. Então, ou seja, é uma forma que você vai ser prática, rápida de você aprender. Então, se você se empenhar, se dedicar e não
deixar de seguir, né? Tem que seguir, são 6 dias direto. Se você seguir certinho o cronograma de ensino, em 18 meses você tem a fluência. Eu achei um barato isso daí que você tá falando, porque de fato, se você cria uma metodologia que a pessoa tem que automaticamente, ela precisa ter tantos minutos por dia Sim. pra tá ali, ela vai, independente do tempo dela, ela vai dispor daquele tempo pra isso. Exato. Isso vocês fazem como? É digital, esse contato diário? Ou tem, tipo, físico também? Tem um... Sim. Tem várias formas ali. Nós temos o material físico, nós temos hoje em dia, não tem como a gente ficar fora do material digital, que nós temos uma plataforma EAD também que acompanha o aluno. Mas no começo da nossa entrevista você falou que você gosta de falar inglês, que você canta uma música. Ah, não, é que eu falei negócio dessa música aí, porque esses dias atrás eu fui no karaokê, gente. Ai, tomara que esse vídeo não viralize. Porque aí me filmaram, né? Eu pensei, não, tá, a gente brincando, né? Aí eu fui cantar uma música lá da Kate Bush, assim, eu não falo inglês coisa nenhuma. E aí você, música dos anos 70, caramba. Aí era mais a performance, né? A dancinha no palco do que qualquer outra coisa. E aí me filmaram e ficaram me mandando esses vídeos depois. Perfeito. Né? Como que você... Agora me fala, como que você começou a cantar essa música? Escutando. Escutando. Se você gostou, começou a escutar. Aí você, putz, vou aprender a cantar essa música. Ouviu de novo, ouviu de novo, ouviu de novo. Com certeza no videokê você deve estar lendo ali também, né? Que vai te... então... Isso. Você está fazendo o quê? Desenvolvendo. Então, na realidade, esse é o contato que eu preciso ter pelo menos 30 anos. Exatamente. Ó, vou falar pro meu amigo aqui, ô Flavinho, ó, vou tirar esse corte e mandar pra você, viu? Eu vou começar a cantar Kate Bush todos os dias pro próximo karaokê, tá? Assim, eu arrasar lá e vou... fazer o curso com vocês. É por isso que você desenvolve as 4 habilidades, porque são essas 4 habilidades que a gente vai trabalhar dentro também dessa preparação que você faz. Então você fez ali o acompanhamento, onde você leu, que como você fez no videokê, você ouviu e aquilo te encantou. E assim, a partir do momento que você vai associando tudo aquilo, porque é aquilo que a gente falou, não falamos em português, não traduzimos em sala de aula. Então a gente vai ter que fazer o quê? Com que você pense em inglês. Então, você vai ter um meio associativo através de imagens, de vídeos, de mímicas, de games. Então, é por isso que o quê? É lógico, a gente está falando aí de uma escola de inglês que proporciona a acessibilidade de você ter presencial e online. Mas eu acredito que, assim, nada substitui um aperto de mão, né? Isso que a gente está vivenciando aqui. Então, a gente estando aqui trocando essa ideia gostosa, isso é possível porque nós estamos presencialmente. Exato. Talvez a gente tomar um chopp, alguma coisa assim, é presencial. Então, a gente tem a plataforma, nós temos as aulas online, a plataforma EAD, que é para dar acessibilidade de quem... Nesse mundo corporativo, que o pessoal tudo corrido, né? O trânsito, São Paulo, quanto tempo a gente leva aí para 2 horas para atravessar São Paulo? Então, a gente tem essa acessibilidade, mas a nossa estrutura que a gente proporciona para os nossos alunos é para que eles entrem num ambiente e eles se sintam realmente num ambiente americano, onde eles vão estar falando com o professor no inglês americano e britânico. Então, você vai pegar professores que têm sotaques diferentes, uns falam mais rápido, outros mais devagar, mas você vai se sentir como se você estivesse lá fora. É uma imersão, como se fosse um intercâmbio dentro da sua própria escola. Entendi. Ai, gente, adorei, viu? Muito legal. Muito legal mesmo, viu? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. E é isso. Vamos terminando aqui o Resenha Corporativa. Obrigada. Obrigada. Vou lá, viu? Eu preciso destravar urgente, senão como é que eu faço no karaokê, né? Não dá. Não dá. Vai aprender outra música. Vou aprender outras. É isso. Se inscreva aí no nosso canal, lá pelo portal R011, lá pelo Lex Studio também. Clica aí no sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like. Até a próxima, gente.